Fazendo um bolo da misericórdia e misericórdia como esse bolo ficou muito alto. Oi, gente, eu me chamo Rafa, trabalho vendendo pastel junto com meu esposo. Sempre quando eu tenho um tempo disponível e livre, eu faço outras coisinhas pra vender junto com os pastéis. O nosso funcionamento começa a partir da quinta-feira. Na quarta noite eu tava preparando esse bolo, lembrei de um acontecido e eu vou contar pra vocês. Desde quando a gente começou a vender pastel, eu sempre procurei fazer outras coisas pra vender junto com o pastel. E teve uma época que eu trabalhava com bolo recheado assim. Um certo dia uma pessoa entrou em contato comigo, mandou um modelo do bolo, perguntou se eu poderia fazer o mais igual possível. Aí eu disse, eu tento. Aí ela disse, tem um porém. Antes de dizer o porém, ela escolheu a massa, o recheio, a decoração, ela já tinha mandado. Aí, por fim, a gente concordou com tudo e ela foi falar o porém, que o bolo tinha que ser feito no dia para o mesmo dia, porque o pessoal lá da casa dela não come comida feita na quarta para usar na quinta-feira. Massa tinha que ser no dia, recheio tinha que ser no dia. Eu tava em pé nessa hora, eu sentei. Eu digo, agora deu. Foi por esse e outros motivos que eu desisti totalmente da confeitaria. Gente, tem que ter muita paciência, não dá. Relembrando os tempos que eu fazia bolo para vender, decidi começar a vender fatias que os meus clientes sempre falam, Rafa, que saudade de comer teu bolo, mulher. Porque a intenção não era fazer um bolo desse tamanho. O bolo ficou 25 por 3 de altura. A gente tava muito alto para eu vender as fatias. E o desespero que foi. Coloquei esse bolo na geladeira. No outro dia, eu comecei a decoração. Como era para vender as fatias, eu não fiz muito detalhado, não. Coloquei um chantilly branco. E depois eu decidi, vou jogar uma ganache assim por cima para ficar bem apetitoso. Pra gente comer primeiro com os olhos, né? No vídeo anterior eu falei pra vocês quanto que eu gastei pra fazer só o bolo. Eu tinha esquecido de colocar o chantilly. Aí depois a gente refez a nota todinha. E esse bolo, desse jeitinho aí que vocês estão vendo, deu aproximadamente R$120 só de material. Eu tava em pé, nessa hora eu tive que sentar, olhei pro maridão e disse, não saiu do jeito que eu queria. Porque a intenção não era vender fatias de bolo cara. Finalizei o bolo, deixei ele bem apetitoso. Tinha sobrado um pouquinho de chantilly. Aí eu fiz esse trabalho de bico bem simples. Coloquei um granulado por cima. Corri lá pra rede vizinha pra mostrar aos meus clientes que ia ter bolo da misericórdia, misericórdia que bolo alto, e que eu ia vender as fatias. E depois de muita conversa com o maridão, que eu tava em dúvida se eu vendia a 15 ou a 12, no fim da história decidi vender a R$12. 30 minutinhos depois que eu iniciei o funcionamento, acabou tudo.